Salmo 115, verso número 3, diz assim: Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Amém? Amém. Pode se assentar. A tradução da NVI diz assim, né? Nosso Deus está no céu e pode fazer tudo o que lhe agrada. E a tradução do livro de Salmos, de hebraico, diz que nosso Deus está no céu e o que Ele deseja, Ele faz. Eu trabalhei um tema esses dias atrás, preguei há uns 15 dias, sobre a soberania de Deus. E eu quero continuar nesse mesmo assunto, dar andamento. Esse salmo, ele fala, basicamente nesse verso 3, da soberania de Deus, de todo o poder que Deus tem. Porque tudo está na sua mão. Tudo aquilo que Ele quer, Ele faz. Tudo é feito da maneira que Ele quer. Nada é feito da nossa maneira, mas da dele. Tudo está no seu controle. Eu tinha dito no outro dia que esse salmo ele é uma prece, provavelmente no exílio, que os judeus eles oravam querendo estar de volta. Também esse salmo diz quanto os pagãos estão longe da presença desse Deus poderoso. Nós falamos também da soberania de Deus, que ela é universal, que ela é absoluta e que ela é imutável. Sendo universal, ela se estende para todas as criaturas do universo ou da terra. Vamos trabalhar com a terra, desde as mais evoluídas até as menos evoluídas ou mais inferiores. Ela é absoluta porque Deus colocou limite em tudo. O mar ele só vai até onde Deus ordena, e ele só ultrapassa quando Deus permite. Ela é imutável porque ela não pode ser ignorada e nem rejeitada. Malaquias 3,6 diz que as misericórdias do Senhor, perdão, vou até ler aqui que me fugiu a mente. Malaquias 3,6 diz que o Senhor nosso Deus não muda, e esse é o motivo de nós não sermos consumidos. Também, falando sobre soberania, eu disse que muitas vezes nós fazemos planos, e muitas vezes nossos planos fracassam porque eles não são da vontade do Senhor. E disse também que, ainda que essa soberania seja universal, absoluta, é sabedoria e santidade de Deus. Tudo o que Deus faz é na sua tremenda e infinita sabedoria. Disse também que quem se submete a essa soberania, ele é vencedor, mesmo que a matemática que é utilizada na soberania de Deus seja divisão ao invés de multiplicação. Mas o que eu quero tratar hoje, dando continuidade, é um assunto chamado a providência divina. Continuando no nosso tema, nosso Deus está no céu e o que Ele deseja, Ele faz. Nós temos que entender que quando entendemos que Deus é Criador, Ele é todo poderoso, porque nós muitas vezes esquecemos que quem cria, preserva. É aonde que entra a providência de Deus. Nós achamos que, nós não, né? Algumas pessoas acham que Deus criou tudo e deixou o barco correr e esqueceu da criação. Disse da outra vez que ainda não estamos na 10ª ou 50ª guerra mundial, porque Deus está no controle. Disse também
que tudo que ocorre, por mais que você ache que está correndo frouxo, é Deus que está dando o formato para que ocorra, para fazer a vontade dele. Tudo o que nós fazemos, o que temos que fazer, está na sua vontade, ou soberana, ou permissiva. E também eu queria que vocês entendessem o seguinte, que embora o termo providência não se encontre na Escritura Sagrada, ele tem sido usado para resumir essa relação que Deus tem conosco, que nós somos a criação dele. E nós temos que entender que Deus cria e Deus cuida. Independente de você achar que Deus cuida ou não, Deus cuida. E Ele está no controle. Em todos os aspectos Ele está no seu controle. Em primeiro lugar, a providência divina, ela preserva como elementos existentes que conservam as propriedades com que Ele criou. É assim, Deus preserva todas as coisas criadas como elementos existentes, conserva as propriedades com que Ele os criou. Por exemplo, quando a gente fala preserva, quando a gente está falando que Deus Ele está no controle, Ele está sustentando. Em Hebreus 1:3 está escrito que Cristo está sustentando todas as coisas pela sua palavra. Entenda uma coisa, esse texto, a palavra sustentando no grego, ela chama feró. E essa palavra, ela dá uma ideia de continuidade. Quando você está dando continuidade em alguma coisa, você está dizendo que Ele está sustentando, que Ele está carregando. Também é uma tradução muito utilizada. Ele está em constante envolvimento com a criação que Ele fez. Tudo está em suas mãos. Tudo em suas mãos. Então, se tudo está em tuas mãos, em suas mãos, então constantemente Ele está em contato com a criação. Ele cuida da criação dia e noite. Nós podemos até achar que muitas pessoas dizem assim, né? Deus me esqueceu. Deus não se lembra mais de mim. Pelo contrário, se não se lembrasse, a coisa estaria muito pior. Como ela é utilizada muitas vezes no sustentar, carregar. No Novo Testamento essa mesma palavra é encontrada várias vezes. Por exemplo, em João 2:8, quando foi levado o vinho transformado, a água transformada em vinho, essa palavra ela está lá. Então ela está em constante movimento. Quando Timóteo é chamado por Paulo, em 2 Timóteo 4,13, que Paulo pede para levar a capa e os livros, está em constante movimento. Então, essa ideia de sustentar, de carregar, ela fica no controle ativo o tempo todo. Como eu disse também no outro tema, no outro dia que eu preguei sobre esse mesmo assunto, não cai um passarinho da árvore se Deus não deixar. É difícil de entender tudo isso, mas a gente tem que saber que Deus está conosco, está no controle sempre. E outra, nós temos que entender que Cristo, através da sua palavra, criou tudo. Tudo foi criado para Ele, por Ele e para Ele. E tudo está no seu controle. Todo o poder lhe foi dado. Como foi lido aqui no Salmo 62, verso 11. O controle, o poder é dele. Em segundo lugar, a providência divina coopera com as coisas criadas em cada ato, dirigindo as suas propriedades características a fim de fazê-las agir como agem. Se Deus, Ele cria uma cadeira, essa cadeira não vai deixar de ser cadeira. Se Ele cria uma pedra, não vai deixar de ser pedra. Tudo está criado conforme a vontade de Deus.
Então, se Deus coopera com as coisas criadas, em todos os atos que ela passa, Ele continua dirigindo as propriedades dela com o decorrer do tempo, e tudo que ela faz. A criação de Deus, ela se divide em algumas partes. Uma delas é a criação inanimada. Inanimado é algo que não tem vida. Exemplo, você pode utilizar exemplos da própria Bíblia, fora esses exemplos que eu acabei de citar aqui agora, que são cadeira, pedra, madeira. Isso é tudo criação inanimada, não se mexe. Mas, por Deus estar no controle, algumas criações dele, por exemplo, no Salmo 148, diz que o fogo, a saraiva, neve, vapor, vento, são executados através da sua palavra. Então, algo que não tem movimento, que não se mexe sozinho, Deus, pela sua soberana vontade, faz com que se mexa. Vou dar um exemplo para vocês. Todo mundo aqui já estudou química na escola, e tem a tabela periódica com vários elementos, não tem? Só que cada dia que passa aparece um elemento novo, ou não? Só que os elementos que estão na tabela periódica, eles deixam de ser aquilo que eles eram? Jamais, né? Deus sempre vai renovando, mas sempre com coisa nova, não com coisa velha. Não mescla uma coisa com a outra. Não existe explicação, apenas é criado. Outra criação de Deus são os animais. Para muitos aí no mundo, nós somos animais também, mas eu não creio nisso. Somos animais evoluídos, somos animais racionais. Não, nós somos seres humanos. Deus criou os animais para quê? Para poder também cuidar deles. Eles estão em constante movimento na terra, mas Deus, Ele sempre está lá, cuidando deles. Eles não precisam trabalhar, eles não precisam, a não ser caçar, né? Mas eles estão sempre dentro de uma cadeia que tem um equilíbrio. Salmo 104, verso 27 e 29, e também em Jó 38, 39 e 41, diz assim: se lhe dás eles a recolher, se abres a mão, eles se fartam de bens, se ocultas o rosto, eles se perturbam. Mateus 6,26 diz assim: vosso Pai Celeste a sustenta, Ele diz, sobre as aves do céu. E também em Mateus 10,29 diz assim, que nenhum pardal vai cair da árvore em terra sem o consentimento do vosso Pai. Eu vou dar um outro exemplo prático também, como existe o cuidado de Deus em tudo. Os animais, eles vão se extinguindo, não vão? E muitas vezes algumas reproduções são feitas em cativeiro. Então a ciência sempre explica algo, porque se fizer o procedimento da junção do óvulo com o espermatozoide, forma-se o embrião e colocado no útero do animal é fecundado. Só que muitas experiências não dão resultado em cativeiro, e às vezes são comemoradas em cativeiro algumas coisas que ocorrem, que muitas vezes nunca aconteceu. Por exemplo, o urso panda, dificilmente ele se reproduz em cativeiro. Se reproduz por quê? Porque Deus permite. Porque se Deus não permitir, pode jogar óvulo, pode misturar espermatozoide, pode fazer, desfazer, acontecer que não sai. Outra coisa, os acontecimentos aleatórios ou casuais. O simples fato de jogar uma moeda para o alto e dar a cara à coroa, é a vontade de Deus que permanece. A vontade de Deus. Provérbios 16:33 diz assim: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Outra coisa, eventos totalmente provocados por Deus e totalmente provocados também por criaturas. Nós falamos da neve, da chuva, do crescimento, da relva, sol, estrelas, sustento dos animais, lança sorte. Tudo isso pode ser que algumas pessoas
digam que tem uma explicação humana. Mas se Deus não colocar a mão, nada disso ocorre. E deixa de ser algo provocado pelo ser humano, mas entra sempre na vontade de Deus. Você também tem muitas coisas que ocorrem. Por exemplo, você pode plantar, você pode regar, você pode fazer o que você quiser, mas se Deus não ir lá na semente e fazê-la germinar, você pode fazer o que você quiser, que não acontece. Sai da vontade humana, sai da prática. Muitas vezes a gente acha que se colocar as coisas numa fórmula, elas funcionam, mas funciona até a linha 2, até a página 3, porque Deus entra no negócio. Se Ele não entrar, não funciona, as teorias caem por terra. Outra coisa que está também nesse assunto, as questões nacionais. Deus faz o ser humano, o animal, a flor nascer em qualquer lugar do planeta, onde Ele quiser. Fica por cuidado dele. Nada sai do controle dele. Diz assim em Jó 12:23: Deus multiplica as nações e as faz perecer, dispersas e de novo as congrega. Salmo 22:28: Pois o Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Então não adianta você falando assim: poxa, eu podia ter nascido nos Estados Unidos, minha vida seria melhor. Seria a mesma coisa que você está vivendo aqui, só que em outro lugar, porque a vontade de Deus é que permanece. Tudo o que acontece no mundo é a vontade de Deus que permanece. Tudo. Outras coisas, os aspectos da nossa vida. Tudo o que ocorre, a Escritura atribui a Deus o que ocorre na nossa vida, tudo na vontade dele. Por exemplo, Mateus 6:11: O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Se Deus nos dá, não der, nós não temos vida, nós não vivemos, nós passamos necessidade. Por mais que você está passando necessidade na sua vida, entenda, Deus está no controle. Deus, Ele pode ajudar umas pessoas e escolher outras para ajudar, como pode usar você para ajudar outras pessoas, como pode usar pessoas que você nem conhece para te ajudar. Só que tem uma coisa: você não consegue ajuda nenhuma por mérito próprio. Deus, Ele designa cada um a ser ajudado ou ajudar. Vou dar um exemplo prático para vocês, irmãos. Há uns anos, nós numa conversa, eu e a Marilda, com um pastor, ele disse assim: meu final de ano foi maravilhoso, e eu consegui, eu fiz, eu aconteci e tal, não sei o que, e foi falando as conquistas. E a Marilda virou para ele e falou assim: graças a Deus, né, pastor? Ele falou assim: não atribuo a Deus a isso, não, atribuo ao meu trabalho. Aí nós olhamos assim e falamos assim: mas se Deus não atribuísse pelo menos a saúde para ele não teria o sucesso que ele teve. Muitas vezes a gente esquece disso. As coisas corriqueiras do dia a dia, até o simples fato de um ônibus atrasar para Deus te beneficiar, para você poder chegar no horário. Nós esquecemos de tudo. Uma outra coisa que muitas vezes são colocadas nesses assuntos é o mal. Será que Deus cria o mal? Isso é um assunto que eu vou deixar para o pastor tratar na escola bíblica. Porque o que acontece, meus queridos? Muitos pregam que nós temos o livre-arbítrio, mas quem teve o livre-arbítrio, que a palavra arbítrio vem de árbitro, quer dizer, uma pessoa que sabe julgar sem ter tendência a nenhum dos lados, lado bom, lado ruim. Quem teve essas condições erraram. Exemplo, os anjos, o próprio Satanás. O mal não foi criado, ele foi escolhido. Deus permitiu, mas não é criação dele. Em cima de tudo isso,
Deus usa até o mal para cumprir os desígnios dele. Não é que ele usa o mal para benefício próprio. Nós somos ruins o suficiente para termos que somos usados muitas vezes. Estou falando nós assim, mas eu falo pessoas extremamente ruins. Por exemplo, se você der uma olhada lá em Gênesis 50:20, foi assim: foi essa convicção que possibilitou que José dissesse aos seus irmãos: vós na verdade intestastes o mal contra mim, porém Deus o tornou bem. Então quer dizer, Deus, mesmo no momento ruim que você está vivendo, isso é para o seu crescimento, é algo bom para você. Deus jamais faz o mal, jamais deve ser culpado pelo mal. Diz aqui em Mateus 18:7: ai do mundo por causa dos escândalos, porém é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Deus culpa e julga justamente as criaturas morais pelo mal que fazem. Então você fica tranquilo, se você prejudicar alguém, aquilo que você plantou você vai colher, porque Deus, ele anota tudo ali, ó. Tem um anjo anotando aquilo que você está fazendo. E você muitas vezes pode estar achando que está fazendo mal para alguém, mas você está dando um trampolim para a pessoa crescer. O mal é real, não é ilusão, e jamais devemos fazer o mal, pois ele sempre prejudicará a nós mesmos e os outros. Nós temos aqui, ó: se algum entre vós se desviar da verdade, alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Tiago 5:19-20. Então todo bem que você puder fazer por aqueles que você odeia, que na verdade que você considera seu inimigo, você orar por ele e ele tiver um crescimento espiritual, tudo isso se reverte em bênção para você. Apesar de todas as afirmações anteriores, chega um ponto em que nós nos vemos obrigados a confessar que não compreendemos como Deus pode ordenar que executemos atos maus e depois responsabilizar por eles, sem que o próprio Deus tenha culpa. Entenda, como eu falei para você, você escolhe fazer o que você quer. Embora Deus esteja no controle de tudo, entenda, essa noite você fez uma escolha em vir aqui. Muitos fizeram uma outra escolha, de ficar em casa, mas você priorizou o que é melhor. E Deus, como Ele está no controle, Ele sabe de todas as coisas. Somos livres. Como eu falei para você, você tem livre-arbítrio? Você pode decidir? Talvez não. Talvez nós perdemos esse livre-arbítrio lá atrás, com Adão e Eva. E hoje, embora nós temos o direito de escolher, de optar, nós somos sempre levados a fazer uma opção ruim. Nós sempre temos uma influência externa para que nós possamos ir para o lado do mal, mas dentro de nós tem algo que é muito mais importante, que sempre aponta para o bem, para o lado certo, para o lado do Senhor Jesus. Terceiro lugar, a providência divina nos orienta no cumprimento dos propósitos de Deus, através do seu governo. Nós não podemos questionar que Deus está no controle, que Ele governa tudo aquilo que Ele criou. Nós temos que saber que os aspectos da providência divina sugerem que Deus tem um propósito em tudo que faz no mundo, e providencialmente governa ou dirige todas as coisas, a fim de que se cumpram esses propósitos divinos. Tudo que Deus criou, tudo que está acontecendo, e tudo que vai acontecer, e tudo que já aconteceu, tem um propósito. A nossa mente limitada não é capaz de entender isso agora, mas um dia nós estaremos com Jesus, e segundo o texto sagrado diz que nós seremos como Ele é, e assim nós vamos poder entender o que é que a Escritura traz que nós não conseguimos assimilar, que é essa perfeição que vem do céu.
Nós não sabemos o porquê Deus nos ama tanto, porque o seu amor é imensurável. Nós não temos o tamanho ou a profundidade, o porquê que Ele deu o seu Filho único para morrer por nós, para nos levar para o céu, para nos usar como canais de bênção aqui na terra, para converter as nações, como eu acabei de ler aqui agora, em Tiago 5, 19 e 20. Nós não entendemos isso. É impossível, humanamente impossível, entender todo esse propósito agora. Tem algumas distinções também acerca da sua vontade. Embora em Deus a sua vontade seja unificada e não dividida, nem contraditória, é-nos impossível compreender as profundezas da vontade divina, e só pequena parte de nós é revelada. Graça e paz, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo, por Ele ter sido revelado a nós. Acho que só isso nos basta. Só o Senhor nos basta. Não precisa nos mostrar o Pai, porque através do Filho o Pai foi revelado a nós. Concluindo, meus queridos, Salmo 103, verso 19: o seu reino domina tudo. Deus controla, Deus governa, Deus dá ordem, tudo a nosso favor. Para encerrar, Daniel capítulo 4, verso 35: todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com o exército dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão e nem dizer-lhe: o que fizeste? Irmãos, mediante tudo isso que eu falei, isso se resume numa única coisa. Você sabe por que Deus faz tudo? Porque Ele criou tudo? Porque Ele nos ama. Quando Ele quis provar o seu amor por nós, Ele deu o seu Filho único em nosso favor. E eu digo que quando João 3,16, quando a gente escreve o amor que está ali, nós devemos escrever ele em letra maiúscula, não em letra minúscula, porque aquele amor tem nome e chama Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Amém mesmo?